Voltando ao quadribol, ela faz todo um embasamento na questão de jogos antigos que reforçaram o jogo do quadribol e que elementos que o quadribol acabou incorporando para ser o que ele é hoje, e ela delimita o quadribol como um esporte que vai unir as pessoas. Então, por meio das emoções, as pessoas vão ser unidas pelo quadribol e para ir assistir. Seria o esporte do mundo bruxo. Ela traz outros livros que supostamente embasaram o desenvolvimento do quadribol através dos séculos, que seria a Bíblia do Batedor, ou mesmo o Nobre Esporte dos Bruxos, que seriam livros que tratam também do quadribol e das características do quadribol. Então seriam outros tipos de fontes, até um pouco mais técnicas, em relação à prática esportiva. Esse livro ele traz esse caráter mais histórico, né? Sobre a evolução do jogo através dos séculos. Só que assim, é engraçado que todos os jogos que ela traz, a gente não pode considerar como quadribol, a gente não pode considerar como esporte. E isso lembra muito um conceito que a gente utiliza na história, que é o conceito de tradição inventada. Então, por exemplo, se lá na China tinha um grupo de guerreiros que utilizava o crânio do adversário como uma forma de se divertir chutando esse crânio, isso a gente não pode chamar de futebol. Isso é um jogo, mas não é o futebol. O futebol mesmo surgiu só no século XIX na Inglaterra. Assim como o quadribol. Mesmo o jogo do brejo, a gente não pode chamar como esporte porque ele já não era chamado de quadribol. O quadribol em si, ele nasce quando tem instituições responsáveis, como no caso do Departamento de Jogos e Esportes Mágicos, e também quando começa a ter delimitação de regras, mudança nas bolas, delimitação de linhas no campo. A mudança dos próprios aros, que antes eles colocavam os aros com barris, com estacas, troncos, para poder fazer os aros onde onde seria marcados os pontos com agoles. E depois esse é transformado em aro, até ela traz uma suposta reportagem de jornal onde devolvam nossos aros, devolvam nossas redes, né? Na verdade era como se fosse uma rede, assim, era um aro, só que tinha uma rede. Só que o grande problema foi, conforme o campo que você ia, tinha diferença no tamanho dessas redes. Então você colocava o lugar onde o seu adversário ia marcar o gol muito menor, vamos dizer, o diâmetro dessa rede do que no seu. Então era muito mais fácil você marcar gol do que o seu adversário. Daí eles resolveram, não, vamos acabar, vamos delimitar. Pra todo ter um padrão de justiça. Sim, todo aro vai ter o diâmetro X e vai ter que ser a altura tal, aquela coisa assim, bem institucionalizada, que é bem comum no esporte, que a gente tem toda, né, tudo bem definido, tanto a altura, a largura. Essa especialização do quadribol foi ocorrendo justamente para delimitar competições mais justas entre as equipes, porque daí ela traz um histórico das equipes também. Então, quando a equipe foi criada, qual o uniforme da equipe, qual o mascote, ela sempre faz uma relação. Por exemplo, os arpias ou os morcegos, sempre tem essa relação dos times com o lugar da onde o time onde o time foi fundado, a cidade. E a partir da cidade que eles estão, os times vão se delimitando e é necessário um campeonato que seja um pouco mais regrado. Então é criada a Liga Britânica de Quadribol, a Liga Irlandesa, mesmo a Liga Europeia, e daí nisso vai culminar na Copa Mundial de Quadribol. Lembrando que a primeira Copa Mundial de Quadribol é só com times europeus. Depois que ela vai retratando outras competições, que a Copa Mundial de Quadribol é a cada 4 anos. Então, a partir dos outros anos, outros países vão se inserindo na competição. E o que é engraçado é que em todos os continentes que ela traz, ainda o que faz mais sucesso fora a Europa é o continente australiano, né? Da Oceania. Por quê? Porque como não tinham muitos terrenos vastos, não tinham muita população na maioria dos terrenos que ficam mais pro interior desse continente, era mais fácil a construção de campos longe dos trouxas. Então ficava mais fácil você organizar competições nesse lugar onde não iam ter não bruxos assistindo, do que em lugares onde tem muita população, como por exemplo o Brasil, né? A China, o Brasil provavelmente seria, o espaço seria a floresta amazônica, que daí seria um espaço gigante e mais isolado, onde ela também colocou a escola de magia que seria no Brasil, que é o Castelo Bruxo. Para quem não sabe, é só ir no site Pottermore que tem essas informações. Muito que eles apontam da disseminação do quadribol pelo mundo é justamente relacionado a bruxos europeus que iam para outros continentes, acabavam praticando o esporte nos seus momentos de lazer, e daí, beleza, a prática estava disseminada. Voltando à Copa Mundial de Quadribol, hoje, tecnicamente, devido à primeira edição, que foi em 1473, hoje ela já estaria na
Hoje ela já estaria na 427ª... Eu consegui falar. Que eu tenho que ver se é isso mesmo. Na 427ª edição, sendo que essa última edição foi realizada na Patagônia. Então, já delimita mais países participando da Copa Mundial de Quadribol. E tem alguns detalhes dessa competição num conto que foi publicado recentemente pela J.K. Rowling, em que ela relata a partir da perspectiva da Rita Skeeter, como se ela tivesse como correspondente para o Profeta Diário, que é o jornal do Mundo Bruxo. Então, a Rita Skeeter está fazendo a cobertura da Copa Mundial de Quadribol e ela está mostrando que a família Potter foi assistir a um jogo da Copa. E não só a família Potter, como todas as pessoas que estiveram na batalha final de Hogwarts. Isso é bem destacado no conto. Então, daí dá pra ver detalhes do futuro dos personagens. Tem detalhes sobre o futuro de vários personagens em outros lugares que não os livros, né? Que a própria autora, ela deve se utilizar disso para ela continuar colocando o Harry Potter na lembrança de várias pessoas. Acabou já a série de livros, mas a gente ainda vai trazendo novas informações para manter o leitor ainda, vamos dizer... ainda em contato com essa história. Tanto que ela fala da Gina, que a Gina, ela acabou se tornando, né, uma atleta, no caso de quadribol. Ela jogou vários anos. No quadribol não tem distinção de gênero entre as equipes, são equipes mistas. E a Gina acaba competindo por esse time durante um tempo e depois ela acaba meio que se aposentando e passa a escrever a coluna semanal esportiva sobre quadribol para o jornal Profeta Diário. Então daí você vê assim que no filme já é retratado, isso tem muita ligação com o quadribol. É muito difícil um bruxo que não conheça alguma coisa sobre o quadribol. Seria mais ou menos assim, o futebol aqui no Brasil. É muito difícil. A pessoa pode não gostar, mas não quer dizer que ela nunca tenha ouvido falar, que ela não tem um envolvimento, mesmo que indireto, com o tema. Que é o caso, por exemplo, da Hermione. Ela não gosta necessariamente do quadribol, mas ela acompanha por causa dos amigos. Então, encarando o quadribol como um esporte, que é o que a gente vai estar abordando aqui, ele tem essa evolução, essa determinação, essa instituição a partir do momento em que ele vai ter regras mais definidas, justamente para deixar o esporte mais justo. Então, são criadas as ligas, são criadas regras específicas e também são criadas as proibições, que são as faltas que podem ser cometidas. Tem um fato curioso relacionado à primeira Copa Mundial de Quadribol, que foi um jogo onde, como a gente já falou, foram só times europeus. E foi um jogo onde houveram muitas faltas de diferentes tipos que foram cometidas entre os dois times. Tanto que essas faltas, elas estão registradas, porque existem inúmeras faltas que podem ser cometidas em quadribol, porém elas não são divulgadas com a intenção de que os jogadores dos outros times não tenham ideias de faltas que possam ser cometidas contra o adversário. Até ela traz aqui algumas no livro, por exemplo... mutretar, segurar a cauda da vassoura do adversário para retardá-lo ou atrapalhá-lo. Essas são faltas, assim, ainda mais comuns. Né? Tipo segurar a camisa. De qualquer jogo que você vai assistir, segurou a camisa é falta. Daí ela tem, por exemplo, a cotovelar, uso excessivo de cotoveladas dos adversários. Então, assim, dependendo, se o cara não tiver com a goles... Assim, é mais ou menos um basquete. Com goles, né? Ou sem goles, mas é muito semelhante ao basquete. Quem tá com a bola, geralmente o juiz vai marcar a falta, né? Mas se você tá fora, assim, tem um certo limite, assim. Tem ali uma troca de empurrões, mas se vir a ter uma cotovelada muito clara, ele vai marcar falta. E assim, o que é uma coisa muito comum é você dar nomes de jogadas pra, assim, referindo a algum atleta ou então chamando outro de outra jogada qualquer. Por exemplo, como no futebol a gente tem o chapéu, assim, é difícil você explicar o que é um chapéu, mas quem sabe, entendeu? O que é um chapéu. Você fala, deu um chapéu, você já sabe o que é. Isso também acontece, que ela traz várias jogadas, inclusive lendo o livro a gente consegue lembrar de algumas cenas do filme dessas jogadas, né? De jogadas, de faltas que podem ser, mas as jogadas é muito interessante porque algumas delas vão ganhar o nome dos atletas que executaram essa jogada pela primeira vez. Então tem muitos atletas que dizem que a jogada foi intencional, mas lembrando que o esporte é fictício, que uma jogada absurda pode ser mais fictícia ainda do que isso, então não tem como garantir de que aquilo pode ser executado de novo. Então talvez sejam jogadas que foram realizadas uma única vez e ganharam o nome daquele atleta. Sim.
Então a gente vai retratar aqui jogadas que a gente destacou entre as jogadas que a autora apresentou. Formação de ataque cabeça de falcão. Os artilheiros formam um V e voam juntos em direção às balizas. Essa formação intimida fortemente o time adversário e força os outros jogadores a se afastarem para os lados. Parkins Pincer, que são 2 artilheiros que assediam o artilheiro adversário, um de cada lado, enquanto um terceiro voa de frente a ele, diretamente contra ele ou ela. Tá, então a gente pode ver também que o esporte, o quadribol enquanto esporte, ele é muito fácil de ser retratado também nos filmes, porque ele é muito destacado nos livros, mas se ele fosse algo muito complexo, ele não conseguiria ser reproduzido, mesmo com toda a ajuda cenográfica e de efeitos especiais, ele não seria um esporte de fácil reprodução, como tem alguns esportes que não são retratados em filmes justamente pela dificuldade de reproduzir eles em frente a uma câmera. A gente consegue ver que o quadribol ele se assemelha muito ao esporte porque por conta dessas institucionalizações de regras, mudanças tanto nos equipamentos como nas próprias regras, né? E para deixar ele o mais parecido com um espetáculo também, porque ele busca daí atingir mais pessoas enquanto isso. Essa coisa de levar sua família para assistir o jogo, terminar, né, a escola bruxa e se tornar um atleta também, como uma possibilidade de profissão para você no futuro, ou mesmo o quadribol como um meio de promover uma competição internacional a nível mundial, onde várias equipes, antes eram só algumas, agora foi aumentando, então várias equipes se promovem através do quadribol e fazem escolas fazem competições entre elas, então mostra que como o quadribol ele está muito semelhante ao esporte moderno. Então, pessoal, hoje a gente falou um pouquinho sobre quadribol. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aí embaixo, tá? Compartilhem a publicação e se inscrevam no canal. Isso é essencial. No próximo programa a gente vai estar falando um pouquinho sobre Warcraft, focando um pouquinho mais nessa questão das disputas de poder e também dos combates, principalmente entre os orcs. Então, se você gosta do Warcraft ou mesmo do World of Warcraft, fica ligado porque a gente vai estar falando disso no próximo vídeo. É isso aí, até mais. Até, tchau, tchau. Tchau. Eu não gosto de deixar. Ai, meu Deus. Acho que a gente devia fazer um toque assim, daí a gente ensinava pra quem viesse. Faz the review. Nossa Senhora.